recebemos informações, até pela própria mídia, pelos comentários que surgiram na data de ontem. A Corregedoria, de pronto, instaurou um procedimento inicial, né? É um procedimento que visa começar a colher as informações a respeito disso. Ontem mesmo a gente acionou 2 unidades policiais que têm procedimentos instaurados, vinculados ao presente caso, já solicitando cópia desses procedimentos. Solicitamos informações à Delegacia Regional de Sinop, que é onde o delegado envolvido encontra-se lotado atualmente, e já marcamos alguns depoimentos a serem colhidos. Inclusive, na data de hoje já vai ser feito alguns depoimentos a respeito do presente caso. A princípio, isso é para a gente formar um primeiro convencimento, entender o que de fato é o presente caso, para a gente ver de que forma vai ser instaurado, se é necessário a instauração de um procedimento, a gente fala formal, né, uma sindicância ou outro tipo de procedimento, nesse presente caso. Então, eu acredito que ainda essa semana a gente já tem essa conclusão de instauração de procedimento formal. Alguns pontos chamam a atenção nesse caso, doutor. O delegado, ele seria padrasto de um dos envolvidos. Ele tinha mandado, tinha autonomia para fazer a abordagem da maneira que aconteceu? Na realidade, a gente está bem incipiente ainda, a gente não tem o caso ainda na mão para fazer juízos das atuações no presente caso. O que a gente sabe é que houve uma condução de uma senhora ao plantão. Lá não foi homologado o flagrante, ele não foi ratificado a voz de prisão do flagrante, a pessoa só foi ouvida lá na delegacia e a partir disso que a gente está iniciando essas nossas primeiras investigações. Repetindo então, né, não foi homologado a prisão em flagrante da mulher? Não. Aí esse ato não aconteceu, mas foi todo feito o procedimento, ele foi tudo formalizado. Foi encaminhado do plantão para a delegacia que deve conduzir o procedimento, né? E a gente já requisitou cópias, a gente já recebeu essas cópias aqui na Corregedoria, então o procedimento já está até formalizado nesse sentido. Segundo ele, né, ele falou que para se precaver, né, ele já mandou várias documentações já para a Corregedoria, né, já contando tudo como foi o caso. Isso ontem de manhã, quando nós falamos com ele, tá? Vocês já receberam essa documentação dele falando como foi o caso, tudo isso? Como dito aqui, a Corregedoria instaurou o procedimento, oficiou a Delegacia Regional de Sinop e o delegado de Sinop já mandou alguma coisa para a gente sim. Okay. Bom, ele então está lotado ainda em Sinop, apesar de ter atuado aqui no Cuiabá? Ele é lotado na cidade de Sorriso, que a regional é Sinop. Então o chefe dele fica na cidade de Sinop. Sobre essa situação que ele ainda está em estágio probatório, né, que ele trabalha somente há 7 meses como delegado, isso confirma? Confirma, ele ingressou na nossa instituição, salvo engano, em janeiro do corrente ano, e ele se encontra então em estágio probatório, sim. Ele pode perder o cargo, dependendo do resultado? Isso a gente não pode ainda fazer esse juízo, está muito cedo ainda para a gente fazer qualquer juízo daqui para o futuro, né? A gente tem uma gama de punições. Primeiro, a gente tem que ver se houve ou não uma conduta punível, né? A primeira coisa é isso, a gente não tem ainda essa forma de falar, não, ele agiu de forma a ser punido, a ser instaurado um procedimento e a ser punido. Então, primeiro a gente tem que ver, tem elementos para instaurar uma sindicância? Primeiro passo. A sindicância concluiu que ele tem alguma culpa? Que tipo de conduta? Que peso que é isso? Né? Primeiro grau, segundo grau, terceiro, quarto grau, né? Então a gente tem aí desde advertências a suspensões, né? E futuramente, como foi já colocado aqui, ele está em estágio probatório, isso conta também, né? Que ele precisa passar nesse estágio probatório. Ou seja, ele pode perder sim o cargo. Ele ainda não é um servidor estável e ele tem que se atentar a esse fato. Então por isso que a gente tem que sempre tomar cuidado de não colocar uma culpa antes da hora, no momento. A gente está em fase ainda de apurações preliminares. Agora, durante essa apuração, também já foi constatado, pelo que a gente observou, essa entrada na casa aconteceu após o horário que seria permitido por lei, especialmente por não se ter um mandado ali judicial. Isso já teve alguma apuração sobre isso? Bom, a gente vai começar essas inquirições com o pessoal que esteve lá a partir desse momento. A gente já tem pessoas intimadas para a gente já estar ouvindo a partir de agora, para a gente apurar como foi feita toda essa entrada, essa condução, como foi feita as justificativas para ter essa ação policial. Daria para adiantar
quem são essas pessoas? São membros da família? Nós já temos aqui os policiais que participaram do evento. A gente já tem inquirições deles a serem já ouvidas na data de hoje. Com relação a esses policiais, eles também podem sofrer punições ou eles estavam só obedecendo? Está da mesma forma, eles participaram de todo o ato lá. A gente tem que apurar qual foi a participação deles e qual a responsabilidade de cada um naquela ação. Se eles estivessem só cumprindo ordens, por exemplo. É isso que a gente está querendo descobrir. Agora, Tá? em relação ao advogado que diz também ter sido agredido verbalmente pelo delegado, deve ser ouvido também, já foi apurado algo? Com certeza a gente deve acabar ouvindo todas essas pessoas, né, de uma forma preliminar ou então já no procedimento instaurado, e também a gente tem a possibilidade de aportar aqui na corregedoria alguma representação, alguma notícia por parte das pessoas que se sentiram ofendidas de alguma forma nessas ações. Segundo ele, tá, ele estava cumprindo, tá, um procedimento padrão, né, e uma flagrância de descumprimento de medida protetiva. Né, mas toda aquela truculência, toda aquele arma, sabe, cheia de fuzil, né, isso é normal mesmo? Isso é comum fazer isso, né, em um cumprimento de uma medida protetiva? Olha, o acionamento ele é feito e vem uma equipe operacional de elite, que é a gerência a GOI, né, como todo mundo conhece. Então eles têm os procedimentos deles. Como foi esse acionamento e como foi mostrada essa notícia é o que a gente vai apurar. Então é aquilo que a gente, infelizmente, pelo ainda ser tão recente, a gente ainda não tem informações conclusivas para passar para nenhum dos senhores, né? E para a sociedade também, né? Que a sociedade quer saber. Mas a corregedoria já, neste momento, a gente já está inquirindo as pessoas que têm algum envolvimento nesse caso. Doutor, a gente está ao vivo agora no programa Cadeia Neles. Queria que você deixasse um pouco mais claro, já que a gente entrou agora por link ao vivo, relacionado ao fato. Esse caso ele está sendo analisado através de uma denúncia que foi protocolada, tanto pelo advogado quanto essa senhora que teve a casa invadida, ou a polícia está trabalhando através da corregedoria em cima dos fatos noticiados? Nós estamos trabalhando em cima dos fatos que surgiram na data de ontem, inclusive com registro de boletim de ocorrência, e a partir de então, desse boletim de ocorrência, foi instaurado procedimento preliminar, né, ainda é um procedimento preliminar, para a gente estar buscando os maiores elementos a respeito desses fatos que ora está sendo mostrado aí à sociedade. Em janeiro desse ano, o doutor Bruno ele foi lotado, ou acabou tendo a sua formação, para representar o seu titular da delegacia de Sorriso. De lá para cá ele está no estágio probatório. Isso pode refletir que ele possa perder o seu cargo, caso seja comprovado o abuso, o excesso, tanto na casa quanto com o próprio advogado? A primeira coisa a gente tem que fazer, como já foi dito aqui, a gente tem que buscar a responsabilidade. Se ele teve responsabilidade, se é atribuído a ele alguma ação imprópria nessas condutas dele, comprovar, tendo indícios disso, vai ser instaurado um procedimento formal, né, que é provavelmente uma sindicância administrativa, e a partir disso vai ter as imputações, a responsabilização dele dos seus atos, podendo chegar a algum tipo de punição. A polícia já apurou se teve de fato algum descumprimento de medida protetiva por parte da dona da casa? Não, a gente já fez os requerimentos para ter essa confirmação, certo? Então a gente tem que ver se de fato houve ou não esse descumprimento, mas a gente já está buscando essas informações. Agora, relacionado aos policiais do GOI, eles estarão também respondendo pelo ato ou eles estavam ali a serviço a pedido do próprio delegado, já que haveria supostamente a quebra de uma medida protetiva? Nós vamos avaliar a atuação da equipe do GOI que esteve presente, são servidores, a gente vai ter que apurar como foi essa conduta, como eles chegaram ali, como agiram no local, né? E também a forma como foram acionados. Então vai ter se eles estão sim sendo verificados da sua conduta naquele local. Quem que acionou a corregedoria? Foi o próprio delegado ou foram os moradores lá do condomínio? Não, a corregedoria ela iniciou esse procedimento através de notícias que já tinha na cidade vinculadas e do boletim de ocorrência. A gente até o presente momento a gente não foi acionado por nenhuma parte externa à polícia, né? Não, a gente ainda não recebeu, não aportou aqui nenhuma representação por nenhuma das partes. Existe um tempo previsto daqui até o término da apuração do caso? Já tem uma definição? Bom, a gente tem geralmente 30 dias para a gente já trazer uma resposta para isso,
mas geralmente acaba se estendendo um pouco mais que isso, o prazo. Então acredito que ainda está muito no início para a gente ter uma resposta no presente caso. Por ele estar lotado em Sorriso, tá? Ele tinha essa competência para cumprir uma ordem em Cuiabá? Como eu já disse, a gente não viu esse documento, que ordem é essa. A gente ainda não tem acesso a isso, para saber se ele estava no cumprimento de dever ou não. Então isso faz parte daquilo que a gente vem buscando. É isso que a gente quer ter em mãos.